Imagine-se caminhando por uma fenda na terra, onde a luz do sol se torna apenas uma memória pálida. O ar não é frio, mas denso, carregado com o peso de trilhões de segredos que o mundo dos vivos jamais ousou pronunciar. À sua frente, um rio de águas estagnadas e escuras separa o que você foi do que você se tornará. No horizonte de sombras, um trono de ébano sustenta uma figura que não grita, não ameaça e não julga com ódio. Ele apenas observa, pois sabe que, no final, todos os caminhos, sejam de reis ou de mendigos, convergem para os seus pés. Este não é o inferno de torturas eternas que a cultura moderna lhe vendeu. Este é o domínio de Hades, o deus mais mal compreendido da história. Hoje vamos quebrar o lacre do códice divino para entender por que o grego antigo tremia ao dizer seu nome, preferindo chamá-lo de o rico ou o invisível, e por que sua justiça era a única que ninguém, nem mesmo os deuses do Olimpo, ousaria contestar. Para compreendermos Hades, precisamos retornar ao momento em que o tempo era governado pelo medo. Ele é o filho primogênito dos titãs Cronos e Reia, o que tecnicamente o torna o herdeiro legítimo de tudo o que existe. No entanto, sua história começa na escuridão absoluta do ventre de seu próprio pai. Cronos, temendo a profecia de que seria destronado por um filho, devorou Hades assim que ele nasceu. Diferente de Zeus, que cresceu livre em Creta, Hades passou sua infância e juventude na estagnação visceral do estômago de um titã. Esse detalhe biológico e mitológico é crucial. Hades não aprendeu a governar sob a luz do sol ou o frescor do vento. Ele foi forjado na claustrofobia, no silêncio e na paciência. Quando Zeus finalmente libertou seus irmãos, Hades emergiu não como um guerreiro impulsivo, mas como um estrategista sombrio. Na titanomaquia, a guerra que durou 10 anos entre deuses e titãs, Hades foi o fator decisivo. Enquanto Zeus lançava raios, os lacaios forjaram para Hades o Kinei, o elmo da invisibilidade. Foi com essa arma que ele infiltrou as linhas inimigas de Cronos, destruindo as defesas internas dos titãs sem nunca ser visto. Após a vitória, a partilha do universo foi feita por sorteio. Zeus ficou com o céu, Poseidon com o mar e a Hades restou o submundo. Muitos interpretam isso como uma derrota ou um azar, mas na teologia antiga, Hades recebeu o reino mais vasto. Enquanto o céu tem limites e o mar tem margens, o reino dos mortos cresce a cada segundo que passa. Ele é o único Deus cuja população nunca diminui. Ele é o governante do destino final. Diferente de seus irmãos que ostentam cores vibrantes e elementos da natureza visível, a estética de Hades no Códice Divino é definida pelo que está oculto. Ele é frequentemente retratado como um homem maduro, de barba escura e olhar severo, mas raramente cruel. Seu principal atributo, o elmo da invisibilidade, simboliza que a morte está sempre presente, mesmo quando não podemos vê-la. Visualmente, ele carrega o cetro de 2 pontas, o baidente, que representa sua autoridade sobre a vida e a morte, servindo tanto para guiar as almas quanto para esmagar rebeldes que tentam escapar do destino. Ao seu lado encontramos a fera mais icônica da mitologia, Cérbero. O cão de 3 cabeças não está lá para impedir que as pessoas entrem, mas sim para garantir que ninguém saia. Isso nos diz algo profundo sobre a personalidade de Hades. Ele é o deus da ordem. Seus domínios são chamados de Érebo, a escuridão profunda, e Campos Elíseos, o paraíso dos heróis. Outro símbolo vital é a cornucópia, o chifre da abundância. Isso parece contraditório para um deus da morte, mas para os gregos Hades era Plutão, o doador de riquezas. Todo o ouro, prata e pedras preciosas da terra pertencem a ele. Ele é o senhor do que está abaixo, seja o minério que enriquece os homens ou a semente que dorme na terra antes de brotar.
Suas cores são o preto obsidiana e o dourado profundo, o brilho do tesouro enterrado. Este não é apenas um conto de amor ou crime, é o mito que explica a pulsação da própria vida na Terra. Hades, vivendo em um palácio de mármore negro e solidão eterna, percebeu que seu reino, embora vasto, carecia de vitalidade. Ele se apaixonou por Perséfone, a filha de Deméter, deusa da agricultura. Sabendo que Deméter nunca permitiria que sua filha vivesse no submundo, Hades pediu permissão a Zeus, que com sua característica ambiguidade deu um aceno silencioso. Certo dia, enquanto Perséfone colhia flores em um prado, a terra se abriu em um estrondo que silenciou os pássaros. Hades emergiu em sua carruagem puxada por 2 cavalos negros como o carvão. Com um movimento rápido, ele a levou para as profundezas antes que qualquer grito pudesse ser ouvido. O desaparecimento de Perséfone lançou o mundo no caos. Deméter, em sua dor devastadora, negligenciou a terra. As plantações murcharam, os rios secaram, e a humanidade enfrentou a primeira grande fome da história. O mundo estava morrendo, porque a deusa da vida estava de luto pelo sequestro de sua filha para o reino da morte. Zeus, pressionado pelos clamores dos mortais, ordenou que Hades devolvesse a jovem. Mas Hades, o mestre da paciência e da estratégia, já havia garantido o retorno de sua rainha de uma forma sutil e irrevogável. Antes de Perséfone partir, ele lhe ofereceu uma romã, a fruta dos mortos. No mundo antigo, aceitar comida de um anfitrião selava um laço de hospitalidade e permanência. Perséfone comeu 6 sementes da romã. Quando ela finalmente emergiu para abraçar sua mãe, o veredito foi dado por Hermes. Por ter consumido a comida do submundo, ela estava ligada a Hades para sempre. Ficou acordado que Perséfone passaria 1/3 do ano com Hades, como sua rainha absoluta, e o restante com sua mãe sob o sol. Esse mito é a explicação teológica para as estações. Quando Perséfone desce ao Hades, Deméter chora e temos o inverno, onde nada cresce. Quando ela retorna, a alegria da mãe faz a terra florescer na primavera e no verão. Mas observe o detalhe que muitos ignoram. Perséfone não se tornou uma prisioneira chorosa. No Códice Divino, ela é retratada como a Dama de Ferro do submundo. Ao lado de Hades, ela governa com uma autoridade que faz até os heróis mais valentes tremerem. Hades não queria uma escrava. Ele queria uma parceira que entendesse que a vida e a morte são as 2 faces da mesma moeda. Ele deu a ela o trono mais poderoso do universo, algo que nenhum deus do Olimpo jamais ofereceu a uma consorte. Como era o rosto do homem que adorava Hades? Diferente de Atena ou Apolo, Hades não tinha templos em cada esquina. O culto a ele era discreto e cercado de um pavor reverencial. Os gregos evitavam olhar para suas estátuas ao oferecer sacrifícios. Quando oravam a Hades, eles batiam com as mãos no chão para garantir que o som chegasse aos seus ouvidos subterrâneos. Hades era temido, mas não odiado. Ele era visto como o deus mais justo de todos. Por quê? Porque ele não podia ser subornado. Não importava quanto ouro você tivesse em vida. Na balança de Hades, o que contava era o peso da alma e o cumprimento dos ritos. Ele era o Deus que trazia o fechamento. Ele personificava a entropia divina, a ideia de que tudo o que começa deve, por uma lei sagrada e inviolável, terminar. O povo comum o respeitava porque ele era o único Deus que não se envolvia em intrigas mesquinhas ou traições por ego. Ele ficava no seu reino, cuidando do seu trabalho, mantendo o equilíbrio do universo. Ele era o hospedeiro de muitos, aquele que sempre tem lugar para mais um, garantindo que o ciclo da vida continue. Hoje a figura de Hades foi distorcida pela visão ocidental, transformando-o em uma caricatura de vilão em animações e filmes.
Mas o Códice Divino nos mostra uma realidade diferente. Hades é o arquétipo da introspecção, da riqueza interior e da justiça, que não precisa de palco. Ele nos ensina que o que está abaixo da superfície, seja no solo da terra ou no fundo da nossa mente, é o que sustenta tudo o que vemos na luz. Ele é o lembrete de que a morte não é um erro do sistema, mas o selo de autenticidade da vida. Sem Hades, o tempo não teria valor. Sem o limite do submundo, a beleza do sol seria insignificante. Se a sua jornada terminasse hoje e você se encontrasse diante do homem de barba escura e seu cão de 3 cabeças, você estaria pronto para o silêncio dele? Ou o peso do seu coração o denunciaria? Qual divindade você quer que eu resgate para o nosso panteão? Deixe sua sugestão nos comentários. Não esqueça de dar o like e se inscrever, para não se perder nas trilhas da história. Eu sou seu guia por esses mitos, e nos vemos no próximo vídeo.